Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana de estudos da palavra. Como de costume, eu quero pedir para que primeiro você possa compartilhar esse vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, no canal da igreja, e que você possa também curtir esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar cada vez mais longe, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e que o nome da nossa igreja, que a igreja possa crescer nesse mundo virtual aí, para que a gente possa ser um pouco mais, cada vez mais relevante nesse novo lugar onde nós estamos querendo ficar, querendo chegar, certo? Então, vamos estar orando para que a gente possa começar o nosso estudo? Então, feche seus olhos aí e que eu vou começar a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo da palavra, nesse momento, Pai, que nós iremos meditar nessa carta de Romanos, que é tão rica, que é tão poderosa, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa me ajudar nesse momento, para que eu possa trazer a explicação correta, para que eu possa trazer um entendimento correto e que nós possamos a cada dia, a cada semana, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos começar essa semana o capítulo 7 de Romanos. Então, Romanos, abre aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo 7. Então, também já pega o seu caderno de anotações, sua caneta, já vai anotando, já vai fazendo algumas coisas, porque hoje, o capítulo 7, ele é um pouco mais complicado da gente falar, mas já que a gente vai tratar um pouco mais sobre esses assuntos. E por isso que eu trouxe aqui algumas ajudas, não sei se vocês não dá para ver aí no vídeo, mas eu trouxe aqui o livro que eu estou estudando, que eu estou lendo para fazer os estudos, trouxe também o meu comentário bíblico aqui, para que ele possa me ajudar um pouco, porque essa semana deu um pouco mais de trabalho, mas eu tenho certeza que Deus é bom e Ele vai nos ajudar aqui nesse momento. Então, Romanos capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Então vamos já parar aqui no versículo 1. Paulo ele pega e está falando aqui sobre lei, Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem o domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Então, primeiro de tudo, ele está falando para aqueles que conhecem a lei. Então, ele não está falando para qualquer tipo de pessoa. Ele não está falando para os gentios. Ele não está falando, melhor dizendo, ele não está falando para aqueles que não são cristãos, para aqueles que não conhecem a lei, para aqueles que não conhecem da graça de Deus. Ele não está falando para esse público. O público-alvo dele não é esse. O público-alvo dele é aqueles que conhecem a lei. E, então, nós nos encaixamos nisso, porque ele está falando para nós que somos já cristãos, para nós que já nascemos de novo, para nós que já temos uma nova vida com Ele, para nós que nós fomos justificados através dele, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, Paulo está falando para os que conhecem a lei. E que lei é essa que Paulo está falando? Alguns estudiosos da palavra, eles falam que essa lei pode ser tanto a lei romana, ou uma lei geral, mas a maioria é um consenso, chega até um consenso que a lei que Paulo está falando aqui é a lei mosaica, é a lei que Deus deu a Moisés. Então, a hora que Paulo está falando aqui, então já percebe-se que o público-alvo dele reduz um pouco mais. Ele já não está falando para os gentios agora ele está falando mais para os judeus cristãos, para os irmãos de Paulo, para aqueles irmãos de sangue de Paulo, da linhagem, do povo de Israel. Ele está falando para esses judeus, para os judeus cristãos, para aqueles que receberam essa lei mosaica. Então vamos lá. Pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Versículo 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal.
de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então aqui, Paulo ele dá um exemplo. Ele está falando primeiro para aqueles que conhecem a lei. Qual lei? A lei mosaica. E aí ele vai lá na lei mosaica. O que a lei mosaica diz? Que, aqui no versículo 2, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Então o que Paulo está dizendo aqui, ele está dando um exemplo, ele está tentando dar um exemplo de como a nossa vida no campo espiritual também tem um exemplo ali na lei mosaica. Ele dá o exemplo que no casamento as pessoas estão ligadas entre um e o outro enquanto estão vivas. Não é assim que nós falamos até hoje? Até que a morte nos separe? Então, enquanto a pessoa está viva, o outro tem essa obrigação, está ligada pela lei através da outra pessoa. Mas, se aquela pessoa morre, o marido ou a esposa morre, essa pessoa está livre desse matrimônio, está livre dessa lei, está livre dessa aliança, e agora ela pode fazer uma nova aliança com uma outra pessoa, tanto o homem se a esposa morreu, ou a esposa se o homem morreu. Entenderam até aí? E aí Paulo ele pega e fala assim, no versículo 4, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então o que Paulo está querendo dizer é que nós já morremos para a lei, nós não temos mais esse compromisso com a lei, nós não temos mais essa aliança com a lei. Agora nós estamos aptos a adquirirmos um novo matrimônio. É assim que Paulo vem trazendo, e você vai ver na linguagem paulina, durante todas as cartas de Paulo, não só em Romanos, mas em todas as cartas de Paulo, Paulo sempre vem trazendo, e a gente está acostumado a ouvir, que nós somos a noiva de Cristo, não é? Que quando Jesus vier, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, nós estaremos na festa, onde vai ter essa festa em que o noivo vem buscar a noiva. Não tem toda essa linguagem que Paulo traz? É exatamente isso que está acontecendo. Então, a partir do momento que nós morremos para a lei, a partir do momento que nós morremos para o pecado, a partir do momento que nós morremos para tudo aquilo que a nossa vida anterior ao encontro com Cristo, a partir do momento que nós morremos para tudo isso, nós nascemos de novo. E a partir do momento que nós nascemos de novo, nós perdemos a ligação com aquela lei, nós perdemos a ligação com aquela velha aliança que tinha em Adão, que era o pecado, que era a morte, e agora nós podemos fazer uma nova aliança com Cristo. Por isso que o Novo Testamento é considerado como a nova aliança. Tem a antiga aliança, o Velho Testamento, e a nova aliança no Novo Testamento. Então, a partir desse momento, nós firmamos essa aliança com Cristo e nos tornamos a noiva de Cristo. E nós nos tornamos aquela quem estamos esperando o noivo vir nos buscar. Nós estamos contraindo um matrimônio com Cristo. Entenderam até aí? Então vamos lá, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então aqui Paulo ele pega e explica exatamente isso que eu estava falando. Que a partir do momento que nós nascemos de novo, nós começamos nós começamos a viver uma nova vida, nós começamos a viver, como ele diz aqui, porém, agora no versículo 6, agora porém estamos livres da lei, nós estamos livres do pecado, nós estamos livres de tudo aquilo que nos amarrava à morte, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos.
Lembra lá no capítulo 1 de Romanos que nós falamos que Deus nos entregou o coração do homem para todos os tipos de paixões e pecaminosos, todos aqueles atos pecaminosos que está escrito lá no capítulo 1 de Romanos? Então agora, tudo aquilo que estávamos sujeitos, nós estávamos sujeitos àquilo, mas agora nós morremos para tudo aquilo e para que sirvamos da maneira nova, para que nós possamos servir de uma maneira diferente, com uma vida nova, com uma postura diferente, segundo o Espírito. Olha qual é a diferença da nossa vida. Não é mais a carne, não é mais as paixões, não é mais o coração que pede por atos pecaminosos, mas agora nós servimos de uma maneira nova segundo o Espírito. O Espírito aí está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, e agora Ele nos faz agir de uma maneira nova, Ele nos faz agir de uma maneira diferente, nos faz agir de uma maneira que possa alcançar o coração de Deus, e não da maneira antiga, segundo a letra, segundo a carne, segundo o pecado, segundo tudo aquilo que nos amarrava àquela antiga aliança, ao pecado adâmico, ao pecado original. Entenderam? Versículo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então aqui no capítulo 7, Paulo ele vai começar a falar e a tentar argumentar, trazer alguns argumentos que possam, que ele possa derrubar esses argumentos, que as pessoas possam vir a falar. Lembra que eu sempre venho falando que Paulo ele sempre traz algumas coisas que talvez as pessoas possam pensar e ele já está derrubando esses argumentos? É exatamente isso que ele vem fazer agora aqui no versículo 7 do capítulo 7, que ele diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Que lei que ele está falando aqui? A lei mosaica. Que a lei é pecado? Aquilo que Deus deu a Moisés é pecado? Não, de maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido, aí ele vem com o argumento, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Então vamos entender aqui, até a gente leu o versículo 8, então vamos entender aqui até o versículo 8. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que na lei, a lei diz aqui, como ele diz, porque eu não teria, versículo 7, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Lembra que lá no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele vem falando sobre todos aqueles tipos de pecado, e ele lista uma série de pecados lá no capítulo 1. Eu quero voltar lá no capítulo 1 para a gente poder ler uma parte, só para que a gente possa entender melhor isso que eu estou falando. Versículo 26, Romanos 1, 26 diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. É isso que Paulo está querendo dizer. Aqui no versículo 7, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. O nosso pecado, a nossa tendência pecaminosa, a nossa tendência a pecar, sempre nos leva a isso, sempre nos leva a pecar. Mas, quando a lei pega e aponta assim, não cobice, ou não roube, ou não mate, e a partir do momento que aquilo que a lei diz, que eu não posso fazer aquilo, o pecado, ele pega e aproveita dessa brecha, aproveita disso e faz com que eu peque. Porque a minha tendência é pecaminosa. A minha tendência é o quê? É não cumprir a lei de Deus, não cumprir os mandamentos de Deus. Então, toda vez que a lei pega e aponta um pecado, aponta aquilo que eu não devo fazer, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que eu não devo descumprir da lei, o pecado vem e se aproveita dessa ocasião e faz com que essa minha tendência pecaminosa faça com que eu cometa esse pecado. E aí no versículo 9, houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri.
e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Paulo, então, aqui ele pega e conta, é legal que ele pega e parece que faz uma dramatização aqui, né? Ele conta uma história do que aconteceu, ele fala aqui no versículo 9. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, então sem a lei eu poderia pecar e eu fazia tudo e eu não tinha esse conhecimento do pecado. Mas, quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei, versículo 10, que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Deus, ele não deu os mandamentos para que as pessoas pudessem pecar. Ele deu para que as pessoas pudessem seguir a risca, para que as pessoas tentassem seguir a risca aquilo e que por meio daquela lei eles fossem salvos. Mas nós entendemos em Cristo Jesus que ninguém consegue cumprir aquela lei 100%. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. E é por isso que dentro dessa lei ninguém consegue ser salvo. Mas aí que entra a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que entrega o seu Filho amado para morrer por mim e por você. E é através de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. E não através da lei, e não através dos mandamentos. Porque através dos mandamentos eu morro. Através dos mandamentos eu morro. Através dos mandamentos onde, como diz ali no capítulo 6, o último versículo do capítulo 6, que diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Toda vez que você comete um pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a diferença. Só que Paulo, ele está aqui agora, no capítulo 7, ele está trazendo o que a lei nos traz. O que a lei nos traz é a morte. Porque, na realidade, o que nos traz a morte é o pecado que nós cometemos por não cumprir a lei que Deus nos deu, a lei de Deus. Porque nós temos sempre essa tendência pecaminosa e por termos essa tendência pecaminosa, o pecado usa dessa artimanha, usa dessa ocasião para que possa nos derrubar, para que possa nos fazer pecar e assim o nosso salário será a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então nós concluímos que a lei é santa e o mandamento é justo. O mandamento é santo, justo e bom. Quem não é bom? Quem não é justo? Quem não é santo? O homem. Eu e você. Nós que não conseguimos cumprir. Nós que não conseguimos cumprir aquilo que a lei deixa. Versículo 13. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? Como assim tudo aquilo que é bom se torna morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Vou ler de novo aqui o versículo 13. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. O que Paulo está querendo dizer aqui, que através da lei, de novo, através da lei, as nossas tendências pecaminosas, por nós sermos falhos, por nós não conseguirmos cumprir todo o mandamento, toda a lei, isso nos coloca como se fosse contra a parede, e o pecado ele vem e nos acusa. O pecado vem e nos mostra toda, como ele diz, toda a sua força de pecado. Ele nos mostra que nós somos fortes, que sem Jesus nós não vamos conseguir vencer, que sem Jesus o pecado nos vence, que sem Jesus a morte nos abraça. Mas em Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
É isso que Paulo vem trazer, é isso que Paulo está tentando te dizer, é isso que Paulo está dizendo a todos nós, que através do pecado, através da lei, através do mandamento, nós conhecemos o pecado pela fragilidade da nossa vida, pela fragilidade do nosso caminhar, pelas nossas paixões pecaminosas, pelo nosso coração desviado, pelo nosso coração endurecido, como em Ezequiel diz, o nosso coração de pedra, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Mas aí Jesus entra e muda toda a nossa história. Como eu já falei em uma das mensagens aqui, Jesus ele ressignifica todas as coisas. E não seria diferente aqui. Ele também ressignifica, porque ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. E é através dele que nós alcançamos a salvação. Amém? Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Presta atenção. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então por que, Bruno? Por que nós não conseguimos cumprir a lei? Porque nós somos carnais. O homem carnal não consegue cumprir algo que é espiritual. O homem carnal não consegue viver no campo espiritual. O homem carnal não consegue fazer as coisas espirituais. Se a lei é, como Paulo diz lá no versículo 12, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, logo sabemos que a lei ela é espiritual, porque vem de Deus. Foi Deus que deu, foi Deus que entregou, foi Deus que escreveu com o seu próprio dedo lá nas tábuas lá de Moisés lá. Foi Deus. Então nós sabemos que a lei é espiritual. Agora, quando nós colocamos e quando nós entendemos que a lei é espiritual, que algo é espiritual, como nós que somos carnais vamos querer conseguir cumprir essa lei que é espiritual? Não tem como. Só indo para o campo espiritual. E é aí que entra Jesus Cristo. É aí que nós entramos e Jesus ele nos leva e nos conduz em triunfo nessa caminhada. Mas vamos continuar aqui no versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Olha Paulo dizendo, eu, porém, sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Agora a gente vai ver algumas coisas que Paulo vai falar aqui, e depois a gente comenta um pouco sobre isso, tá? Vamos lá. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Parece que fica um pouco confuso, né? Fala, meu Deus, o que Paulo está querendo dizer aqui? Eu vou tentar resumir e eu vou tentar explicar um pouco mais daquilo que Paulo está querendo dizer aqui, deixar um pouco mais claro daquilo que Paulo falou aqui. Primeira coisa que nós temos que entender que existe, e antes de eu falar isso, eu quero dizer que existe aqui, bem nessa parte aqui do capítulo 7, existem algumas vertentes. Algumas vertentes de como alguns teólogos, alguns estudiosos, eles entendem o que Paulo está dizendo aqui. E como eu disse no começo, eu estou lendo esse livro aqui, do Timothy Keller, que fala Romanos para você, e ele está me ajudando muito a fazer esses estudos. E também eu tenho aqui comigo um comentário bíblico, do D.A. Carson. Comentário bíblico de D.A. Carson. E esse livro aqui do Timothy Keller, e é engraçado que até o capítulo 6 de Romanos aqui, eles estavam falando quase que igual, sabe? Poucas diferenças que davam para passar e tudo bem. Mas agora chegou nessa parte do capítulo 7, o comentário aqui, o D.A. Carson, ele pega e traz algumas vertentes, algumas coisas bem diferentes daquilo que o Timothy Keller fala. E eu aqui quero dizer que eu não vou falar daquilo que
são meus achismos, porque eu não sou nada para isso. Mas eu vou usar daquilo que o Timothy Keller ele fala, porque eu acredito que seja um pouco mais fácil de se entender, e eu acredito que seja um pouco mais compreensível. Eu acho que é legal mais a visão do Timothy Keller do que do D.A. Carson, que ele fala aqui no comentário bíblico, sobre essa parte aqui do versículo 16 até o 20. E como ele traz algumas vertentes, eu vou falar somente de uma, e depois, se você tiver interesse, você pode me procurar, que a gente conversa um pouco mais, e vai estar tudo certo. Pode comentar aí no comentário. Nos comentários aí, se você tem uma visão um pouco diferente daquilo que eu vou falar, fique à vontade, comenta aí, que a gente vai discutir, que a gente vai conversar sobre o assunto, e tá tudo certo, tá bom? Então vamos continuar aqui. O que Paulo fala aqui no versículo 16, ó. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. O que nós temos que entender, primeiro de tudo, o que Paulo está querendo dizer aqui, e ele quer nos dizer que existe um eu interior, existe algo, existe um senso dentro de nós que diz o que nós devemos fazer ou o que nós não devemos fazer. Lembra lá em Romanos que Paulo ele pega e fala que a nossa consciência, agora eu não lembro qual é o capítulo, mas que a consciência que Deus ele colocou e escreveu o mandamento dele no coração de todo homem, e a consciência nos acusa e diz o que é verdade, o que é certo e o que é errado. É exatamente isso. Nós temos isso dentro do nosso coração, nós temos esse eu interior, isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Lembra no versículo 14? Eu, porém, sou carnal. Esse eu que ele está querendo dizer é esse que tem dentro dele. E aqui no versículo 16, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Como assim? Se eu faço, não sou eu não sou eu não sou eu. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe uma força maior dentro de cada ser humano que às vezes nos controla. Uma vez eu já ouvi, também já vi vários lugares falando sobre isso, que dentro de nós existem dois lobos, né? O lobo, qual é o lobo que você vai alimentar mais é aquele que vai vencer o outro. Então é mais ou menos isso. Então Paulo aqui, vamos ler de novo, versículo 16. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então, o querer fazer o bem, o querer cumprir a lei, está dentro de mim, está no meu coração, eu quero fazer, mas o não realizá-lo, porque a minha tendência é sempre pecaminosa, a minha tendência é sempre querer fazer o mal, é sempre querer desviar dos caminhos do Senhor. Mas eu entendo, a partir do momento que nós somos salvos, a partir do momento que nós somos justificados, regenerados, adotados e temos essa caminhada com Cristo, nós podemos sim vencer essa tendência ao pecado. Nós podemos sim dizer não ao pecado e sim a Deus. Lembra, tem uma música do Thales Roberto que diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É exatamente isso. Nós temos que lutar contra isso, porque o querer fazer o bem, o querer fazer o que é certo, o querer cumprir a lei de Deus, está dentro de mim, mas não realizá-lo. Mas nós podemos lutar contra isso. Versículo 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quem faz o mal é o pecado que habita em mim. Ah, Bruno, então é só jogar a culpa no pecado que está tudo certo. Não fui eu e eu estou limpo. Ah, eu quero mesmo fazer isso. E não é isso. Nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. Lembra da música? Escolha o Cristo todo dia. Todo dia é o dia de você se levantar e se consagrar
Todo dia é o dia de você dizer não à sua carne, dizer não às suas vontades e dizer sim a Deus. Todos os dias é o dia de, Bruno, eu não quero ler a Bíblia. Não, mas eu tenho que ler a Bíblia. Bruno, eu não quero orar. Não tenho que querer orar. Eu tenho que orar. Eu tenho que fazer isso de uma forma com que o meu espírito se alimente disso e passe de, como Paulo diz aqui, ó, no versículo 18, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, não só o querer, mas também o fazer o bem. Não só o querer, não só o, eu gostaria de ser assim, mas eu vou ser assim, eu vou melhorar, eu vou crescer como cristão. Isso nós temos, e nós temos o dever de fazer isso, porque nós somos aqueles que foram já justificados, regenerados, adotados, nós somos agora, temos uma nova vida com Cristo, nós estamos em paz com Deus, e agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo isso nós já temos. Agora nós temos que colocar tudo isso em prática. Como que eu pego tudo isso e coloco em prática? Vivendo esse cristianismo aqui, ó. Tem um livro do C.S. Lewis que fala cristianismo puro e simples. É exatamente isso. Vivendo esse cristianismo que é puro e que é simples. Mas nós temos que fazê-lo todo dia. Não só o querer fazer, mas o realizá-lo. Amém? Versículo 21. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas, lembra aqui que eu falei que nós temos um eu, é esse homem interior que Paulo está falando. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como assim? Como que Paulo aqui no versículo 4 ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ele está falando, parece que ele não entende, parece que ele não sabia, parece que ele não conhece, quem pode nos livrar dessa morte? Mas aí versículo 25 ele pega e termina, né? Graças a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Lembra no capítulo, acho que foi no capítulo 5, que eu coloquei o tema dizendo que justos, ao mesmo tempo justos e pecadores? Lembra dessa frase, justos e pecadores? É aqui que Paulo ele pega e fala de novo, ó, que com a mente sou escravo da lei de Deus. É aquilo que eu disse. Nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. Eu tenho que querer e realizar o bem. Eu tenho que, mesmo que eu não queira ler a Bíblia, eu tenho que querer, eu tenho que fazer mesmo sem querer, até que isso se torne um hábito dentro da minha vida. Orar é a mesma coisa. Então, com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Eu não posso não escolher ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou escravo disso, eu sou um servo disso, eu me aprisiono nisso. Por quê? Porque eu sei que isso vai me trazer vida, eu sei que é nisso aqui que eu vou ser liberto das amarras do pecado. Mas, continuando no versículo 25, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, se eu afrouxar um pouquinho, se eu olhar um pouquinho para o lado, o pecado está ali, ó, do seu lado, esperando para que você possa dar uma brecha. Mas, se eu me coloco a minha mente como escravo da lei de Deus, como preso na lei de Deus, como preso nas coisas de Deus, aí sim eu sou mais do que vencedor. Porque não sou eu, não é por mim mesmo, mas é sim por aquele que habita em mim. Nós temos que entender isso. Por nós mesmos, e eu sempre venho falando, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas quando nós colocamos e quando nós entendemos que é Jesus Cristo que vive em nós, que é o Espírito Santo que habita em nós, e aí sim nós vamos conseguir fazer as coisas. Quando nós nos colocarmos, como Paulo diz, e às vezes essa palavra é um pouco dura, né? É um pouco pesada, colocarmos como escravos da lei de Deus, é exatamente isso. Porque senão nós vamos apelar para a libertinagem. E aí Paulo vai falar um pouco depois, mais para frente aí, sobre a libertinagem, mas nós não fomos livres do pecado
para ser livre para fazer qualquer coisa. Não. Nós somos livres do pecado para sermos escravos de Deus, para sermos servos de Deus, para estarmos com Deus, presos em Deus. Nós não fomos livres do pecado para fazer o que bem entender, o que der na nossa telha. Não. Nós saímos de uma servidão para uma outra servidão. Lembra Jesus que fala que venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Exatamente isso. Nós saímos da servidão pesada e dura do pecado e colocamos e depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, porque o jugo é suave e o fardo é leve. É uma servidão, mas é uma servidão que nós colocamos no nosso coração e sabemos aonde vai dar. Porque na servidão do pecado era a morte eterna, mas em Jesus é vida eterna. Amém? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro e que não tenha ficado dúvida nenhuma. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no comentário, pode falar comigo, aqueles que têm o meu telefone, que a gente vai conversar. E se tiver ainda muitas dúvidas, se eu ver ainda que ficou muitas dúvidas, eu volto aqui semana que vem e a gente conversa de novo sobre esse capítulo 7. Não tem problema nenhum sobre isso, tá bom? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.